CBN Maringá, segunda edição. Apresentação: Letícia Tristão. Agora são 4h15 e hoje é o Dia da Saudade. Para falar sobre este assunto, nós estamos ao vivo com a psicóloga especialista Natália Aguilar. Olá, boa tarde. Obrigada pela entrevista aqui na CBN. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para falar desse dia que é tão importante, acho que para muitas pessoas aí que vivenciam esse sentimento. Pois é, Natália, então começa explicando para a gente o que é esse sentimento da saudade, né? Como que a gente identifica? Estamos com saudade, a gente fala muito, né? Mas o que é esse sentimento? Bom, eu sou psicóloga especializada em luto, né? Então, a gente fala que a saudade é o amor que fica quando a gente sofre uma perda. A saudade, ela é muita coisa, é muito amplo, mas a grosso modo, né, a gente pode dizer que a saudade ela está muito relacionada ao amor, aos afetos, aos vínculos que são estabelecidos dentro das relações, né? Então, é esse amor que fica quando a gente perde algo ou alguém que é significativamente importante para a gente. E em algum momento da vida, principalmente quando a gente perde alguém, a gente supera essa dor? Ou a gente aprende a conviver? Olha, eu costumo dizer, e eu acredito também, que a gente não supera um amor, a gente não esquece um amor importante, um amor que foi legal, sabe, na nossa vida. A gente não esquece isso, então não tem como superar, né? Eu entendo que a gente tem como acomodar esse sentimento de saudade dentro da gente. Em determinados momentos, esse sentimento ele vai ser mais agudo, por exemplo, diante de uma perda, diante de uma morte, né? Ele vai ser muito mais agudo, ele vai tomar conta da gente, mas a gente entende que com o passar do tempo, a gente vai aprendendo a acomodar esse sentimento dentro da gente, e aí fica aquele saudosismo, né? Poxa, minha avó fazia aquela macarronada, o meu pai, ele jogava futebol desse jeito, e aí a gente consegue se lembrar das pessoas com mais um sentimento mais positivo do que negativo. Mas é claro que isso é um processo, né? A gente vive muita dor diante de uma perda para a gente poder chegar nesse lugar desse saudosismo, da gente poder lembrar com sentimentos mais positivos aí para gente. E mais específico sobre o luto mesmo, a gente tem várias formas de lidar com o luto. Como que é? Varia de pessoa para pessoa, de situação para situação? O que você observa? Sim, o luto ele é um processo singular, cada pessoa vai ter a sua forma de lidar com ele e de fazer esse processo de atravessamento, tá? Mas a gente entende que ele é um processo de adaptação, tá? E sendo um processo de adaptação, a gente precisa se lembrar de que, assim, tudo aquilo que a gente conhecia antes da perda não existe mais. Então, a gente vai precisar fazer um processo, a gente vai precisar fazer essa trajetória de adaptação para a gente aprender a conviver num mundo sem aquela pessoa que se perdeu, sem aquele animal que se perdeu, sem aquela situação, às vezes um relacionamento, às vezes um emprego importante, né? Então, a gente entende que é um processo de adaptação e cada um vai ter o seu jeito de fazer essa travessia, assim. É muito singular. E tem até um ditado que diz que a única certeza que a gente tem na vida é a morte, né? Embora isso seja uma verdade, a gente não está preparado para lidar com isso, porque a gente não quer, né, viver essa realidade. É muito difícil, né? Sim, é muito difícil porque nós ficamos apegados muito nessa convivência física, né? Nós, enquanto sociedade, a morte ela é um tabu para a gente, porque nós entendemos que apenas a convivência física é a convivência que vale. Mas a partir do momento que a gente tem um vínculo, se a gente for pensar, esse vínculo ele é eterno. Eu não deixo de amar uma pessoa, de lembrar de uma pessoa porque ela morreu. Muito pelo contrário, né?
Às vezes é até mais difícil quando ela morre, porque aí eu lembro muito, aí eu vou, né, querer muito que essa pessoa esteja comigo, né? E o processo de luto, né, o processo de atravessamento de luto é justamente esse processo da gente dar um novo significado para essa dor que a morte física nos traz, né? Se a gente for pensar, a relação, o afeto que se construiu durante a vida da pessoa, né, da pessoa que faleceu com a pessoa que ficou, é algo que vai durar para sempre, enquanto se falar, né, dessa relação, enquanto se discutir sobre essa relação, essa pessoa ela vai sempre existir, né, de uma outra forma, mas ela vai sempre existir. E como é que a gente faz para enfrentar, né? Você falou sobre ressignificar e tudo mais, que depende de pessoa para pessoa, mas existem técnicas ou pensamentos que sejam um denominador comum? O que que a gente pode fazer para ajudar, para amenizar, para superar? Uhum. Olha, não existe uma técnica, tá? Não existe uma técnica. A gente até tem no acolhimento a pessoas enlutadas algumas técnicas que a gente usa, mas isso é para ajudar no processo, né? A primeira coisa que eu acho que a gente precisa, enquanto enlutado, enquanto pessoa enlutada, é entender que a gente precisa se respeitar, que a gente não tem que estar melhor em 7 dias, sabe? A gente não tem que estar melhor depois de um mês. A gente vai viver um luto, e um luto é uma coisa muito difícil, sim, tá? Agora, eu sempre falo que se eu tenho uma sacola de supermercado muito, muito pesada, né, e eu tenho que carregar ela sozinha, vai ser muito mais difícil do que se eu puder dividir esse peso com alguém, tá? Mas dividir esse peso, né, é, é você ser validado no seu luto. Eu não estou dizendo dividir o peso com pessoas que não entendem o seu luto, que não validam o seu luto, né? Eu estou dizendo dividir o peso de uma maneira saudável, com uma rede de apoio saudável, tá? Eu diria que isso é a primeira coisa, porque fazer esse enfrentamento, esse processo sozinho, certamente vai ser mais difícil. Eu acho que a gente sempre precisa de companhia em momentos difíceis. Nós somos seres humanos, nós não somos criados para vivermos sozinhos, em especial nas situações difíceis. Uhum. E dentro dessa realidade, quando é o momento de procurar um profissional? Existe uma linha que a gente fala, não, agora preciso de ajuda profissional mesmo para lidar com isso. Olha, eu sempre falo que assim, o luto ele é um processo natural, tá? Se você percebe que a tua tristeza ela tá impactando nas suas atividades diárias, você não está conseguindo você não está conseguindo comer, você não está conseguindo, sei lá, ter a sua rotina lá de exercícios, a sua rotina dentro de casa, você não está conseguindo dormir, principalmente o dormir, né? Eu acho que o dormir é a principal questão. Se o luto ele está afetando, se essa tristeza ela está afetando muito isso, né? Atividades do dia a dia mesmo, e você não está dando conta, trabalho, estudos, aí eu acredito que seja o momento de procurar um profissional para que a gente possa prevenir adoecimentos, porque o luto em si, ele não é uma doença, ele é um processo adaptativo, tá? Mas procurar um profissional quando a gente não está dando conta de lidar com com o nosso dia a dia, eu acho que é fundamental para que a gente previna esse adoecimento que pode vir em decorrência do luto. Uhum. E agora a gente falando bastante de luto, mas você até comentou, né? Existem outros tipos de saudade, quando a gente fala desse sentimento, a saudade Sim. boa, né? Daquilo. Como que a gente pode tratar esse outro tipo de saudade, né? Como que a gente pode lidar com isso no dia a dia? Às vezes, uma pessoa que mora longe, ou alguma situação, uma época da vida, como que a gente pode lidar com isso? Olha, é se permitindo viver essa saudade, se permitindo o próprio ato de você se respeitar, sendo muito gentil com você mesmo, acho que tendo muita gentileza com você mesmo, porque a gente vive numa sociedade hoje que as emoções elas não são muito bem-vindas, né? Se você está triste, as pessoas elas já começam a fazer coisas para você ficar feliz, sabe? Sentimentos assim
são colocados numa categoria de sentimentos negativos, né? E veja, não sou eu que coloco, tá, esses sentimentos nessa categoria, mas acho que culturalmente eles são colocados, esses sentimentos eles acabam não sendo muito validados. Então, a sociedade num todo, ela acaba não dando para a gente espaço para a gente vivenciá-los. Então, eu acredito muito que a gente deve viver a saudade, a gente deve viver, né, esse saudosismo de se lembrar de momentos que foram importantes para a gente, porque isso faz parte da nossa história, né? E quem conta a nossa história somos nós mesmos, né? Quem escreve, né, o livro da nossa vida somos nós mesmos. Então a gente precisa ter mais afeto com isso, dar mais importância para isso, ser mais gentil com os nossos sentimentos, para a gente poder ressignificá-los da melhor forma, sem tanta dor, sem tanto sofrimento. Interessante, quando você falava, eu me lembrei daquele filme, Divertidamente. Acho que quem Sim, assistiu vai se lembrar, que todas as emoções vivem na cabeça da perfeito, Riley e tudo mais. E perfeito. o quanto é importante, a tristeza também, ela é muito A importante. tristeza, ela é muito importante, né? A Riley, no Divertidamente, ela vive um processo de luto absurdo. Quantas não são as perdas que ela vive? Ela vive a perda da casa, ela vive a perda dos amigos, do time de hóquei. Ela vive perdas muito grandes. E assim, como ela não vai ficar triste com isso? Ela precisa ficar triste. Ela precisa, para ela conseguir acolher o novo que está vindo na vida dela, né? Então é a gente entender as emoções que vêm de uma maneira mais natural, sabe? É natural que a gente se sinta triste em algumas situações e tá tudo bem, né? A tristeza ela precisa ser bem-vinda em alguns momentos, Uhum. né? Para que a gente consiga fazer essa travessia, para que a gente chegue nesse lugar da saudade que, né, eu possa dizer assim, opa, agora eu sinto uma saudade boa, que ela tá aqui guardadinha no meu coração, sabe? Não é aquela saudade desesperadora mais, mas é aquela saudade boa que eu posso lembrar de momentos, eu posso lembrar de episódios da vida sem eu me desorganizar tanto, né? né? Eu acho que o seu exemplo foi perfeito. E falando nisso também, eu acho que o que pode muitas vezes virar um conflito na nossa mente é quando a gente tem culpa de alguma coisa. E aí vem carregada essa saudade com as situações mal resolvidas, toda a questão do perdão. Então, tudo isso pode impactar, não é? Certamente, porque o que você falou, né? Ficam algumas situações mal resolvidas, e aí a energia que eu estaria gastando para entrar nesse processo de luto e vivenciar esse processo de adaptação, eu estou gastando para dar conta da minha culpa, né? Então, por isso que eu falo, né, que o processo de luto, para que a gente possa transformar em saudade, ele precisa ser um processo muito, muito sensível, muito, a gente precisa ter muita gentileza com a gente mesmo e buscar pessoas que consigam nos acolher da mesma forma, né? E pessoas que eu digo no geral, não é só profissional de saúde, não, tá? Eu estou dizendo amigos, família, que possam dar, que possam ser uma rede de apoio saudável, né? Que possam ser uma rede de apoio efetiva e que ajudem e não que atrapalhem mais. Uhum. Tá certo, Natália. Mais algum último recado que você quer deixar para as pessoas sobre esse dia, sobre esse sentimento? Olha, eu queria, né, dizer para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, né, se permitam viver as saudades de vocês, porque a saudade, ela significa que existiu muito amor, que existiu muito carinho, que existiu. Quando a gente sente saudade, significa que a gente teve uma relação, que a gente teve a possibilidade de experienciar uma vida, né, um momento ali com aquela pessoa com aquele animalzinho, com aquela experiência, com aquele emprego, com aquele amigo, né? E isso faz parte da nossa história. Então tá tudo bem sentir saudade, né? Hoje é o dia da saudade, então se permita, né? Se permita acessar quem são suas saudades. É isso que eu tenho para dizer. Tá certo, Natália. Muito obrigada por essa entrevista aqui na CBN. Uma ótima tarde. Eu que agradeço, muito obrigada. Tchau, tchau, boa tarde. Tchau, tchau. Nós conversamos com a psicóloga Natália Aguilar, falamos sobre a saudade.